Nós dizemos, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Na verdade, a gente está pedindo que o nosso coração seja um coração também ferido de amor, ferido por suas graças. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu me chamo Almir Júnior, sou discípulo da Missão Católica Oásis de Céu e Misericórdia em Chapecó. Sou casado com a Luciana, que está ali atrás. Tenho 2 filhos, o Victor e o Guilherme. Pela graça e pelo amor do bom Deus, Ele me chamou a estar com vocês nesta noite para falarmos, partilharmos sobre a misericórdia. Sobre misericórdia. Primeiro eu quero perguntar a vocês, o que é misericórdia? Vocês podem dizer sim? Alguém pode dizer o que é misericórdia? O que é misericórdia? O que vocês acham que é misericórdia? Sem vergonha, aqui é uma partida, nós estamos num lugar para orar, para rezar e para experimentarmos de Cristo. O amor de Deus. A misericórdia é o amor de Deus. Perfeito, o amor de Deus realmente tem como característica a misericórdia. O que mais? O que é misericórdia para você? Pode dizer. Piedade. Piedade? O perdão Piedade. de Deus. Fruto do Espírito. Oi? O perdão de Deus. O perdão de Deus. O que mais seria misericórdia para você? O quê? Milagre ou misericórdia? O que mais? A misericórdia. O Papa Francisco, ele, na primeira frase da bula sobre a misericórdia, ele diz que Jesus é o rosto da misericórdia. Se Jesus é o rosto da misericórdia, é porque a misericórdia é o próprio Cristo. Vocês estão vendo meu sotaque um pouco diferente, não é? É que na verdade eu sou do Nordeste, sou de Salvador, mas já moro aqui no Sul há uns 10 anos, em Chapecó há 8 anos. Mas quando eu chego no Nordeste, dizem que o meu sotaque já foi embora, né? Mas aí quando eu estou aqui, o pessoal diz que eu tenho um sotaque ainda, eu estou na transição, né? Mas a misericórdia é o próprio Cristo. Ele é a misericórdia. Ele é este ato de amor que o Pai oferece por nossas vidas, por mim e por vocês. Este é o ato de amor, é essa a graça da misericórdia. E para nós compreendermos ainda mais isso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 1. São Mateus, todo mundo que está com a Bíblia pegou? Sim? Abriu? 5, versículo 1. E a palavra nos diz assim: vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos,
porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, o que nosso Senhor quer dizer para nós? Nós vamos já entrar nos felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, pois a misericórdia é o tema de hoje. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que neste capítulo 5 de São Mateus, nosso Senhor ele está falando sobre o reino dos céus. Nosso Senhor ele fala sobre o reino dos céus. E onde é que começa na palavra em relação ao reino dos céus? Pregação de João Batista. Quem é João Batista para aqui, para vocês? Água Viva? Comunidade Católica Água Viva. Quem é João Batista? Baluarte, não é? Então ele inicia São João Batista aqui em Mateus. A promulgação do reino inicia com São João Batista anunciando o reino dos céus. E ele falando sobre isso. Porque virá aquele do qual vos batizará no fogo. Eu só batizo com água, diz João Batista, não é isso? Depois, Jesus ele vai a João Batista e ele se deixa ser batizado. Posteriormente, ele é levado pelo Espírito para o deserto, onde é tentado pelo demônio. Depois ele retorna a Galileia, faz o chamado dos primeiros 4 discípulos. E depois ele cura e ensina. Aqui está a promulgação do reino dos céus. Então, quando nosso Senhor ele olha a multidão, ele sobe a montanha e senta-se e começa a ensinar. Olha que belo. Ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. E para nós ouvimos hoje também um ensinamento sobre o reino dos céus. Olha como é belo. Felizes os pobres no espírito, pelo reino dos céus. Felizes os pobres no espírito. Aqui não está se falando de pobreza material ou riqueza, mas está se falando sobre depender de Deus. Depender de Deus. Os pobres no espírito são aqueles que dependem de Deus. Logo depois fala-se sobre felizes os mansos. Felizes os mansos pelo reino dos céus. Porque os mansos são aqueles que não geram violência, mas que buscam mansidão. Felizes os aflitos. Os aflitos são os aflitos pelo reino, ou seja, são os preocupados pelo reino. Meu Deus, como é que a gente vai fazer hoje no Encontro Água Viva? A gente precisa preparar as cadeiras, a gente precisa ensaiar para a música, a gente precisa ensaiar para o canto, a gente precisa escolher, rezar para saber a pregação, a gente precisa buscar e saber dos irmãos, convidá-los para que eles experimentem da graça da misericórdia. São aqueles que preocupam
fatigam-se pelo reino. Felizes os que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam ser justo, aqueles que possuem realmente ser justo pelo reino dos céus. E felizes os misericordiosos pelo reino, porque alcançarão misericórdia. Uma coisa importante para nós, irmãos, nesta noite: se nós estamos falando sobre o reino dos céus, é porque existe também o reino da... O reino da... Eu ouvi alguém falando o reino da... O reino da terra. Se existe o reino dos céus, se existe o reino dos céus, é porque também existe outro reino, o reino da terra. E quando o nosso Senhor fala para nós, hoje, nesta noite, sobre o reino dos céus, e felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Ele está dizendo: você que tem sede, você que tem fome de misericórdia, você que deseja misericórdia, você que deseja alcançar o Cristo, você que deseja experimentar de Cristo, porque Ele é misericórdia, vocês alcançarão o Senhor. Vocês experimentarão o Senhor. Mas para isso, meus irmãos, para isso, minhas irmãs, é necessário nós termos uma decisão de coração. É necessário nós termos uma decisão de coração, porque uma experiência com Jesus, ela é transformadora. E uma experiência com a misericórdia em Cristo, ela é transformadora. Ela é transformadora. E realiza toda a obra de transformação em nossas vidas. Toda a obra de transformação. A palavra de Deus nos fala sobre misericórdia. As pessoas que estudam mais sobre isso dizem que misericórdia é, em latim, miserere e cordis, ou seja, a miséria do coração, não é? A miséria do coração. No entanto, alguns outros gostam de colocar a misericórdia como um perdão. Aqui eu vou dizer de mim, é o meu entendimento, tá certo? O meu entendimento. Quando é que ocorre o perdão? O perdão é quando você machuca alguém, não é isso? Sim ou não? Fere alguém, né? Comete algum ato que não é muito legal. Aí você vai aquela pessoa e diz o quê? Ô meu irmão, minha irmã, perdão, não é isso? Vamos dizer, você vai lá e, sem querer, porque aqui não existe isso, só em Chapecó, sem querer, vocês vão e cometem uma fofoca. Falar de alguém. Aqui não existe, eu sei. Campos Novos, povo, terra santa, né? Povo do santo aqui, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então pronto, sim. Alguém disse não aí, viu? Mas o povo terra santa. Certo? Então, quando a gente vai e começa a fofoca, falar mal de alguém, lá em Chapecó, aqui não, né? O que a gente está fazendo? Ferindo o coração daquela pessoa. Não é verdade? Mas você vai saber. Mas está ferindo. Aí a gente vai, chega para esse irmão, para essa irmã e diz assim: seu nome é? Reinaldo? Reinaldo, cara, eu errei contigo. Preciso te pedir perdão, falei mal de você. Aí ele vai fazer o quê? Ou ele não vai me perdoar, ou ele vai me perdoar, não é verdade? Sim ou não? Sim. Isso é o perdão. Acontece de um para o outro. Ou quando nós fazemos contra quem? Deus. Por isso que a gente vai para o sacerdote se confessar, pedir perdão. Não é isso? Olha a profundidade da misericórdia. Olha a profundidade da misericórdia. O Reinaldo, vamos dizer, o Reinaldo, ele está sofrendo muito com a situação. Vamos dizer que tem uma situação dentro dele que está fazendo ele sofrer demais. Tem algum, Reinaldo?
Não, né? Graças a Deus. Vamos dizer que ele tivesse uma, certo? Que ele estivesse sofrendo muito do coração. Ele ficasse, vou dar um exemplo, tá certo? Vou dar um exemplo. Eu queria tanto, mas tanto, ter uma experiência com Jesus, porque eu ainda não consigo direito, sabe? É muito assim, eu vou lá para o encontro da água viva, eu vou para a igreja aos domingos, na Eucaristia, mas eu queria sentir um pouco mais. Eu vejo às vezes as pessoas chorando, eu vejo às vezes as pessoas naquela emoção, mas eu não consigo, e aquilo começa a ficar bem lá dentro dele, angustiado, certo? Uma grande angústia, e aquilo começa a fazer com que ele comece a sofrer um pouco com aquilo. Ele começa a sofrer um pouco. Aí eu conheço o Reinaldo. Quando eu olho para ele sofrendo, aqui é só um exemplo, tá? Quando eu olho para ele sofrendo desta forma, eu começo a sentir a dor dele. Ele não fez nada contra mim. Ele não fez nada contra a minha pessoa. No entanto, eu começo a sentir a dor do coração dele. Começo a sentir a angústia do coração dele. Começo a sentir o sofrimento do coração dele. E aquilo gera em mim uma grande compaixão. E eu começo a sofrer as dores dele, independente do que ele tenha feito por mim. Isso se chama misericórdia. Porque independente do que a pessoa tenha feito por mim ou não, eu começo a sentir as dores. Quando você muitas vezes passa na rua e você vê uma pessoa pobre, necessitada, quando você vê um doente, enfermo, ou você vê um vídeo que você olha, às vezes você até chora, né? Você olha e até chora. Fala, puxa, que sensação, hein? Você está agindo de misericórdia, sentindo o sofrimento, sentindo a dor. Vocês conseguem entender isso, sim? Sim. Sabe quem é melhor para isso? Cristo. Porque Ele é a misericórdia. O Papa Francisco disse que Ele é o rosto, Ele é a misericórdia. Por quê? Porque Ele sentiu a dor do seu povo. Ele sentiu o sofrimento do seu povo. Ele sentia que o seu povo tinha sede. Desejava, mas não conseguia encontrá-lo. Ele sabia que o seu povo que foi criado para uma vida de santidade, nós fomos criados para uma vida de santidade. Eu e você, nós fomos criados para uma vida de santidade, mesmo nas suas fraquezas, nas suas misérias, nos seus pecados. Hoje, se você quiser tomar uma decisão, você pode dizer: eu quero me encontrar com o Senhor, e a partir daí eu vou pedir ao Senhor que Ele transforme a minha vida. Sim. E é aí, a partir desta graça, que a gente entende que esse Cristo, que Deus, o Pai, Ele sente a dor pelo homem ter feito o quê? Se afastado dele com o pecado original. E diz: e agora, o que eu vou fazer para atrair esse homem, essa mulher para perto de mim de novo? Ele sente a dor. E por misericórdia, Ele manda para nós a misericórdia. O próprio Cristo. E o Cristo, que é todo misericórdia, Ele realiza a obra de dar a vida por cada um de nós. Jesus, meus irmãos, deu a vida por nós. Eu demorei muito tempo para compreender isso. Hoje a gente de Santa Mônica, e ela passou muito tempo rezando por Santo Agostinho. E Santo Agostinho também demorou muito tempo para entender que Cristo é a razão de nossas vidas. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que eu procurava fora.
mas a verdade é que tu estavas dentro de mim. Nós procuramos muitas vezes a felicidade, a misericórdia, perdão. A gente procura muitas vezes fora e não consegue entender que tudo se passa dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Porque a misericórdia, quando nos alcança, ela nos ela nos o quê? Transforma. Independente do que você tenha cometido até hoje, independente do que você tenha feito até hoje, se você permitir que a misericórdia te alcance, você será transformado, você será transformada. Porque é isso o que Deus Ele deseja para nós. É por isso que todo ato de misericórdia, de amor, ele converte-se em um ato de conversão. Porque quando nós experimentamos de Cristo, nós não conseguimos mais ser a mesma pessoa. Quando nós experimentamos a misericórdia, não conseguimos mais ser os mesmos. Pode até demorar. E as coisas vão mudando aos poucos. Mas a gente não consegue mais ser os mesmos. Não tem mais como nós sermos os mesmos. No Diário de Santa Faustina, no número 917, diz assim. Antes, pessoal, eu estou sem relógio, tá? Por favor, o pessoal da comunidade me informa, tá certo? Ó, como é grande a misericórdia de Deus, que toda alma a glorifique. Ó meu Jesus, essa alma vos cantará por toda a eternidade o hino da misericórdia. Ó, como é grande a misericórdia de Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela é enorme. Cabe a todos. Acolher a todos. A misericórdia de Deus, ela é grande, ela é imensa. Mas para isso, nós precisamos realmente ter uma experiência com Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma experiência com Cristo transpassado, com o seu coração transpassado. Quem se recorda de Cristo sendo transpassado na cruz? Todo mundo lembra disso, não lembra? Começou a dar o terremoto, a tempestade, né? O chão tremeu, aí como achavam, né? Quebraram as pernas do que estavam do lado direito, do que estava do lado esquerdo, e foram lá em Jesus, viram que estava morto, mas transpassaram ele. Não é isso? Sim ou não? Sim. É ou não é? Sim. Quando transpassaram Cristo, o que ocorreu? Hein? Não ouvi. Um milagre? Começa a jorrar o que do coração dele? Sangue e água. Sangue e água. Começa a jorrar sangue e água. A nossa experiência precisa ser a experiência daquele que foi transpassado. Nós precisamos ter a coragem de buscar na misericórdia, colocar a nossa mão, colocar o nosso dedo no lado de Cristo, para experimentarmos o sangue da água. Tem uma cruz. Eu tive a oportunidade de vê-la em grande, né? Esse final de semana. Você se lembra o nome, amor? É porque é um nome alemão? Hã? Não lembra? Mas tudo bem. É uma congregação do qual o sacerdote, que é fundador dessa congregação, ele desenvolveu a Cruz da Unidade. Alguém já ouviu falar da Cruz da Unidade? Não? Aqui na comunidade tem uma. Quando você entra na livraria, você vai olhar para cima, logo em cima, na parede, tem a Cruz da Unidade. A Cruz da Unidade é Cristo
na cruz, e Nossa Senhora do lado, com um cálice, para não perder nenhuma gota de sangue, nenhuma de água. Isso se chama cruz da unidade. Por quê? Porque o lado aberto de Cristo foi ferido e ao mesmo tempo a alma de Maria foi ferida. Então, meus irmãos, aqueles que experimentam e vivem a graça da misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que eles compreendem que o seu pecado, ele fere o coração de Cristo, o seu coração é ferido pela sua misericórdia. O nosso coração precisa ser, fazer do nosso coração o quê? Semelhante ao vosso. No entanto, a ferida que ele faz no nosso coração é a ferida de misericórdia. A ferida que ele realiza no nosso coração é uma ferida de misericórdia. Porque ele ama. Porque ele ama plenamente. Porque ele se dá inteiramente. Porque ele se dá totalmente. E aqui nós compreendemos na imagem da cruz da unidade, Nossa Senhora que transpassa-se a alma, mas ela diz: olha, filho, mesmo você transpassado, eu estou aqui. Em unidade. Por ti, por amor a ti. E nós precisamos fazer isso. Mas aí é que está, né? Pelo menos o meu chamado não é para ficar aos pés, não é para ficar no lugar de Maria, nem no lugar do Cristo na cruz. Mas o meu chamado, ferido pela misericórdia, era para que, se um dia necessário for, eu possa ser pregado do outro lado. Porque ali não tem ninguém. Ali não tem ninguém. Normalmente ninguém quer. Normalmente ninguém quer. Mas nós, aqueles que experimentam da misericórdia, aqueles que experimentam verdadeiramente do coração ferido pela sua misericórdia, diz: meu Senhor, né? Não só me fere, mas me cura. Não só me fere, mas me cura. A gente sabe que para curar uma ferida, não é? O que acontece? Às vezes tem um cascãozinho, né? Aí tem que fazer o quê? Tem que tirar o cascão. Aí dói mais um pouquinho, né? Mas é a experiência de amor, é a experiência que nós precisamos querer ter. Querer ter. E essa experiência nos faz o quê? Ter uma transformação de vida que nos converte. Realmente que nos converte. A conversão no contexto de chegar e falar assim: agora, né? Agora eu não quero mais o trabalho, vou só viver em casa. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo de uma conversão de coração que transforma. Porque agora eu vou começar a oferecer ao Senhor tudo aquilo que eu tenho de melhor. Quem aqui... Eu não quero que você levante a mão não, certo? Não precisa levantar a mão não. Mas eu acredito que todo mundo participa da missa aos domingos, sim ou não? Sim. Que todo mundo também participa daqui do encontro de oração todos os domingos, sim ou não? Sim. Não é? Mais ou menos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas horas vocês passam aqui no encontro de oração normalmente? 1h30? É? E na missa? 1 hora? Então quer dizer que você tem 2h30, é isso? Na semana? De igreja, mais ou menos? Não é isso? É? Sabe quantas horas na semana você tem? 168. Vocês têm 168 horas na semana. E nosso Senhor pede a vocês apenas 2h30. 1 hora para missa e 1h30 para o encontro Água Viva. Você quer experimentar a misericórdia de Deus? Comece com pouco. Dizendo assim: estarei todos os domingos na igreja para comungar de Cristo.
estarei todos os domingos às 19 horas na comunidade católica Água Viva para poder experimentar de Cristo. Porque é uma experiência que não nos faz voltar atrás, mas nos faz ir para a frente. É isso que a misericórdia faz. É isso que a misericórdia realiza. É isso que a misericórdia realmente transforma. Imagina, 168 horas na semana, 2 horas e meia é muito? Sim ou não? Não, isso mesmo. Não é. Não é muito. Então, essa experiência com a misericórdia precisa transformar a nossa vida e precisa realmente nos fazer entender que ela vai nos levar para algo ainda maior. Que é, sabe o quê? O céu. Céu. Porque toda a experiência com a misericórdia, ela nos leva e nos conduz à santidade e à eternidade. Uma experiência verdadeiramente com Cristo é isso que faz. Quem já teve uma experiência com Jesus Cristo? Agora você pode levantar a mão, levanta a mão. Alguns levantam a mão assim, né? Quem não sabe se teve ainda mesmo ou não. Outros ficam assim, né? Mas eu quero dizer para vocês, todos nós somos chamados a ter uma experiência com Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a ter essa experiência com Cristo. Essa experiência de misericórdia. Por quê? Porque, meus irmãos, somente em Cristo nós poderemos esperar e ansiar pela santidade. Por quê? Porque, como diz o Catecismo da Igreja Católica, nós somos chamados à santidade. Nós somos vocacionados à santidade. E a partir dessa experiência de vocação à santidade, nós também somos direcionados para uma vida eterna. Para uma vida de eternidade. Para uma vida. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quer mesmo? Todo mundo, aí depois o pessoal pergunta, né? Quer ir agora? Quem quer ir agora, né? Todo mundo baixa a mão, né? Normalmente é assim, quem quer ir para o céu, todo mundo, né? Mas eu vou dizer algo para vocês. Não vou perguntar quem quer ir agora, não. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo quer ir, não quer? Então, tenha uma experiência com Jesus. E decida-se por Ele. Não precisa você ir agora. Precisa você ter uma experiência com Ele e se decidir por Ele. Amém? Vamos ficar de pé?